Muito bom. Boa noite a todos. Eu sou o Mário Ernesto Humber e estou como coordenador geral do PNBE. Agradeço a participação de cada um de vocês e espero vê-los nos nossos próximos eventos, se possível, como participantes do PNBE. Nosso agradecimento especial aos empresários Guilherme Leal e Walter Schalka, nossos expositores de hoje. É uma grande satisfação para cada um de nós do PNBE recebê-los virtualmente para esse encontro. Walter e Guilherme representam o segmento da indústria brasileira, que é mundialmente competitiva, embora em setores bastante diferentes. E ambos têm se destacado na defesa da Amazônia, hoje um tema mundial. Destaco ainda que Guilherme foi um dos fundadores do PNBE e exerceu o cargo que agora eu ocupo. O principal foco desde 2003 do PNBE é a discussão de caminhos para construir o Brasil que temos, transformar o Brasil que temos no Brasil que queremos. Um país socialmente justo, economicamente forte, ambientalmente sustentável, politicamente democrático e diverso e eticamente respeitável. Temos promovido encontros com empresários, políticos e outros atores sociais para a busca de pontos comuns nessa visão do Brasil que queremos. Vivemos um momento de indefinição e desacordo sobre as perspectivas econômicas, sociais, político-institucionais e jurídicas no país. Situação essa agravada pela pandemia e pela reação do governo federal. O que pode acontecer é uma pergunta recorrente nas lideranças empresariais e vamos poder ouvir hoje um pouco a visão de Guilherme e do Walter sobre o futuro. Ressalvadas as diferenças, o momento atual é muito parecido com o momento de criação do PNBE em 1987, depois sua consolidação como instituição. Naquela época, os empresários, especialmente da indústria, achavam que as entidades chamadas oficiais não os representavam. E criou-se, então, uma entidade independente, que foi o PNBE. Hoje, nós estamos vendo que as entidades oficiais acabam prestigiando o governo, e tivemos aí até um anúncio de uma série de entidades empresariais em apoio ao ministro do Meio Ambiente em relação à Amazônia, mas felizmente tivemos uma reação de outros 38 empresários representativos, entre os quais os dois que estão aqui presentes, expressando sua posição clara em defesa desse nosso bioma. Então, queremos começar por aqui, perguntando aos dois expositores como é que eles veem esse descolamento das verdadeiras alianças, das alianças efetivas de empresas representativas da nossa economia e das entidades oficiais. E uma outra pergunta dentro do mesmo campo é se os dois acham que as entidades empresariais podem contribuir efetivamente para construir um Brasil melhor, um país melhor, principalmente do ponto de vista social. Eu diria que cada expositor não deveria passar, claro que vocês têm a liberdade de falar, mas não deveria passar de 15 minutos inicialmente para que a gente possa ouvir perguntas, uma vez que nós temos mais de 100 pessoas. O Luiz Meyer, nosso colega do PNBE, estará lendo as perguntas, tentando consolidar e depois passar aos dois expositores. Muito obrigado e vamos em frente. Eu proponho que o Guilherme, que é mais sábio, comece a exposição. Você já mostrou tudo, né? A sua habilidade, né? Bom, eu com satisfação cumprimento Mário Ernesto, obrigado pelo convite, toda a turma do PNBE, como é que se chama? Não é espectadores, são participantes do nosso bate-papo. Web espectadores. Web espectadores, tá bom. E o meu grande amigo santista, Walter Schalka, com quem eu tenho muita satisfação de poder conversar aqui. Bom, Mário, eu não sei se eu vou endereçar exatamente o que você colocou em todo o seu sentido, mas, no fundo, o que eu entendo é o seguinte: representação empresarial, empresários, lideranças empresariais têm
tem a ver com a construção de um país, de uma sociedade diferente? A minha resposta é bastante enfática que sim, por isso mesmo é que eu participo há 30 anos, participei há 30 e tantos anos do PNBE e da Fundação e continuo até hoje ajudando a construir alguns movimentos, alguns posicionamentos. Eu tenho uma crença profunda que as transformações que a gente precisa viver, e nós precisamos viver muitas transformações, nós temos um potencial fantástico, mas temos uma situação complexa, todos sabem. Eu entendo que essa transformação só se constrói de uma maneira bastante coletiva, em cima de diálogo, em cima de diálogo entre diversos. Falar todo mundo da mesma turma, do mesmo time, é fácil. O duro é conversar com quem pensa diferente. Mas eu acho que é assim que se constrói transformações, assim que se monta transformações. E envolvendo, obviamente, lideranças empresariais, lideranças da sociedade civil, os governantes de plantão, os homens de Estado, a academia. É só com uma efetiva participação de cada das pessoas, dos indivíduos e das instituições que compõem esses diversos setores da sociedade que a gente pode construir um país melhor, mais justo, mais inclusivo, mais sustentável. Tem os múltiplos adjetivos que eu tenho certeza que sabemos deles. Neste momento, a questão ambiental tem uma relevância muito grande, a questão da saúde tem uma relevância muito grande, a questão da ameaça a uma democracia, uma tendência a um certo autoritarismo, a polarização que evita um diálogo inteligente. Tudo isso são situações de momento que preocupam significativamente. Temos questões de base que não estão resolvidas e que são críticas na permanência dessa sociedade tão injusta. A questão da educação, que a gente vê aí, estamos indo para o quarto, né? Acho que quarto ministro, sei lá se conta ou não conta todos eles, mas a verdade é que nós temos algumas questões de base que não estão endereçadas e resolvidas e que nós queremos todos, como cidadãos brasileiros, como habitantes desse nosso país, queremos ver transformado. Nós continuamos acreditando, eu continuo acreditando no potencial que o Brasil tem, que o seu patrimônio natural, a sua biodiversidade, sua diversidade cultural, nos habilitam, obviamente, a ser uma grande potência ambiental e uma grande potência agrícola de produtos, pode ser, de fato, um celeiro para grande parte de uma população mundial que consome, demanda crescentemente alimentos de qualidade. Sair de uma situação para outra, do Brasil que, como é que vocês chamam? Do Brasil que somos para o Brasil temos para o que queremos. Dá trabalho, né? Às vezes a gente anda um passo para frente, dá uns 2 ou 3 para trás. Este é um momento, obviamente, em que a gente vê com preocupação alguns desses retrocessos, ao mesmo tempo que eu concordo pessoalmente, que existia uma chacoalhada na árvore, que nós não conseguimos nunca, em qualquer governo, construir um Estado eficiente que precisa servir esta população. Nós não vamos ter educação de qualidade, nós não vamos ter saúde de qualidade, nós não vamos ter um monte de coisas que uma sociedade desenvolvida, uma sociedade mais justa tem, se a gente não tiver um Estado eficiente. Não é grande, não é pequeno, né? É eficiente, que presta serviços públicos de qualidade para a sua população. Nós nunca conseguimos isso, e uma chacoalhada, uma revisada, um redesenho de como opera esse Estado, obviamente tem que existir. Mas aí, voltando para o nosso tema mais central, o teu núcleo da pergunta, qual é o nosso papel como liderança empresarial ou qual é o papel das representações empresariais?
Bom, eu diria que o papel de cada um de nós é fundamental, e não vou me alongar demais, porque já coloquei. A questão das representações empresariais, eu acho que também o mundo está mudando, não tem mais aquela polarização das representações do trabalho e as representações das empresas, dos patrões e empregados, como se costumava dizer. Isso é uma coisa que evoluiu e a representação, não só isso mudou, mas o mundo mudou substancialmente desde que eu comecei a trabalhar muitos anos atrás, a coisa mudou substantivamente. As representações mudaram um pouco, elas continuam, na sua maioria, sempre tomando muito cuidado com as boas exceções que existem. Ela continuou a lutar mais por interesses corporativos, menos públicos e mais privados, e representando pouco, inclusive nos seus processos de governança, representando pouco os seus membros, né? Então, essa é uma questão a ser transformada. Essa é uma questão. O PNBE foi uma tentativa, vem sendo ao longo dos anos uma tentativa de renovação, e outros vários movimentos existem. O Walter pode contar um pouco, que está à frente de uma instituição, participa ativamente de uma instituição como o IBA, lá, a Indústria Brasileira da Árvore. Quer dizer, são maneiras novas de se fazer representar, mas que não permeiam a estrutura central da representação empresarial no Brasil ainda. Essa é uma verdade. O que a gente faz para mudar? Continua persistentemente tentando inocular e mostrar que dá certo. É o que o Walter está fazendo, o que a gente escreveu a carta, dá certo. Defender ambiente, defender transparência, defender uma neutralidade tributária. Nós temos um sistema tributário horroroso. Eu vou falar só para o seguinte: a questão não é só o ambiente, a questão é um monte de coisa. Como é que isso se dá? Isso se dá, eu acho, se cada setor defender corporativamente aqueles seus interesses pequenos, nós vamos continuar fragmentados, e nós, como conjunto de país, vamos continuar padecendo de uma série de carências e de distorções que, infelizmente, estão presentes no nosso país. Então, eu acho que não existe, na maioria dos casos, existe um interesse político de mais curto prazo, existe um uso mais distorcido do poder, inclusive, quer dizer, do poder que é atribuído a os recursos, e o poder que é atribuído a essas representações empresariais. Então, é como você mesmo mencionou, eu acho que tem de tudo. Eu acredito que este movimento mais recente, quer dizer, demonstrou uma vitalidade ao colocar, ao repercutir como repercutiu, uma coisa que está aí, está óbvio, não é de agora, tem muitos anos, a questão do desmatamento, a questão da pressão externa, mas cresceu muito significativamente nesse momento. E prejudica todo mundo mesmo, objetivamente, prejudica não só o país, o seu futuro, o seu presente, privilegia interesses de muito poucos. A gente fala de desmatamento ilegal, é desse tamanho o número de pessoas que praticam, de fato, a grande parte do desmatamento. Isso é contra tudo e contra todos. Isso não faz bem para ninguém, não é o ganha-ganha, é o perde-perde. Mas é isso, eu acho que está com todos nós promover a transformação, e eu, para não me repetir demais, pediria acho que para o Walter passar a percepção dele nesse momento. Eu fico muito feliz, só antes de passar a bola para o Walter, exatamente com este movimento de renovação, que, assim como há muitos anos atrás o PNBE foi um movimento de renovação estimulando a cidadania das lideranças empresariais, o exercício da cidadania, como você bem lembrou, Mário Umbra, Mário Ernesto, era
nós estamos à véspera de um impeachment. Eu espero honestamente não estar, mas eu espero que esse governo mude. Eu acho que 3 impeachments de 92 para cá não faz bem a ninguém, mas a gente espera que a responsabilidade das nossas lideranças políticas a maiores melhore, né? Que o comportamento se adeque. Mas eu fico feliz de ver, só para completar, novas lideranças, e o Walter realmente eu considero uma delas, muito importante, se envolvam não apenas com a liderança efetiva e objetiva dos seus negócios, dos seus setores industriais, de empresas que têm uma expressão internacional e uma reputação internacional a zelar, e por isso mesmo se envolvam para além dos seus negócios, dos seus setores, com uma construção mais ampla de nação. E é isso que eu vejo o Walter e outras lideranças desta nova geração começando a fazer, e tenho boas esperanças que isso possa frutificar. Obrigado. Walter. Eu queria iniciar agradecendo as palavras super gentis, como sempre, do Guilherme. Guilherme, gentileza de amigo a gente tem que desconsiderar, porque a amizade supera tudo isso. Queria agradecer ao Mário Ernesto, ao Fábio Mortara, queria agradecer ao PNBE, a oportunidade de estar com vocês. E acho que é um momento único para todos nós, é um momento de reflexão sobre como nós podemos fazer um país diferente. Eu costumo falar que normalmente nós temos nas nossas relações, quaisquer que elas sejam, cerca de 90% de convergência. Só que nós passamos 80% do tempo discutindo os 10% de divergência que nós temos. Eu queria discutir as convergências que nós temos, e acho que são muitas. A primeira convergência é sobre diagnóstico. Todo mundo sabe que o Brasil precisa passar por um grande processo de reformas. As pessoas costumam perguntar para mim se eu sou otimista. E eu falo assim, eu não sou otimista, eu sou reformista. Enquanto o Brasil não fizer as reformas, nós vamos continuar vivendo a mesma situação de desigualdades absurdas que nós temos. E a pior desigualdade que nós temos no Brasil é a desigualdade de oportunidades. Se você nascer no CEP errado, você tem pouquíssimas chances de ter sucesso. Então, é uma coisa que nós precisamos trabalhar fortemente sobre isso. E qual o papel que nós temos? Nós temos um papel muito relevante, porque acabou o mundo, e o Fábio Barbosa fala muito sobre isso, o mundo do ou. Hoje é o mundo do e. Sim, antigamente, os empresários executivos muito voltados para a maximização do seu trabalho, do seu esforço dentro da sua empresa, e é muito meritório fazer isso, mas não é só isso que tem que se fazer. Nós temos que deixar de trabalhar intramuros e passar a trabalhar também fora dos nossos domínios. E, na nossa percepção pessoal e coletiva, a responsabilidade do estado de coisas que está aí, nós, 100 pessoas participando desse webinar aqui, temos uma parte dessa responsabilidade, porque nós permitimos chegar nesse estado de coisas. Nós temos uma voz e temos uma ação que podemos ter muito mais representatividade que nós temos hoje. E precisamos de determinação, precisamos de ação para fazer as reformas. Eu vou começar pela reforma, na minha opinião, que é a mais relevante de todas, que é a reforma administrativa, que é uma reforma onde nós precisamos, como o Guilherme bem colocou, aumentar muito a eficiência do Estado. O Estado brasileiro é muito ineficiente e nós precisamos aumentar a eficiência do Estado, enquanto a legislação da forma operando hoje, que consome 80% de toda receita pública, vai ou para o funcionalismo ou para a previdência, nós não vamos conseguir sair do lugar. Não vai ter recurso para nada. O modelo entrou em exaustão. Para poder mexer nesse estado de coisas, e o Estado representa 40% da economia nacional, nós precisamos de uma reforma administrativa rápida e profunda. Isso nós precisamos fazer como base. A segunda questão é a questão tributária. Nós precisamos fazer uma reforma tributária que faça com que haja uma distribuição equânime de tributos dentro da sociedade. Nós temos alguns que pagam muitos, geralmente os mais pobres, na carga indireta, e temos alguns que pagam poucos, geralmente os mais ricos.
tem uma outra questão que é muito importante, a reforma política. Nós precisamos de uma reforma importante. E isso, pessoal, vai gerar a possibilidade de nós termos uma educação de qualidade. Eu sou muito envolvido e gosto muito do tema educação. A educação no Brasil é universal, mas ele é de baixa qualidade. Não tem nenhum país do mundo que se transformou, nenhum, que não tenha passado pela educação. Então, esse deveria ser o pilar fundamental de qualquer governo que queira fazer uma reforma importante do Estado. Eu imagino que o que limita isso são dois valores que nós precisamos acabar com o Brasil, e aí tem um pouco a ver, Mário, com a pergunta que você fez sobre a questão da representação. O primeiro valor que nós precisamos acabar com o Brasil é o patrimonialismo. Muita gente viveu e vive no Brasil às custas de patrimonialismo, e por isso que algumas das federações, associações mais oficiais têm um modelo de gestão, um modelo de eleição e um modelo de representação que, na minha opinião, tem que ser transformado, porque isso gera patrimonialismo, que é uma questão importante. O segundo, e não menos importante, é o corporativismo. Todo mundo quer fazer reforma desde que não mexa com o seu. Pode mexer com um dos outros e tem que mexer com um dos outros, e todo mundo concorda, é uma convergência absoluta, mas quando fala assim, mas vai mexer no meu, aí não pode mexer. Então, esse corporativismo e esse patrimonialismo fazem com que a equação não se mova na direção correta. Então, enquanto nós todos nos levantarmos a nossa voz, nos unirmos para podermos fazer esse processo de transformação, nós teremos certamente um Brasil melhor para os brasileiros, para todos os brasileiros, e um país melhor para o mundo. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão ambiental, que é uma questão bastante relevante no mundo de hoje. O Guilherme aí nos lidera já há bastante tempo nesse tema, é um grande entusiasta desse tema e trabalha de uma forma muito adequada. E isso é mais uma representação do patrimonialismo que nós temos no Brasil. Porque, como o Guilherme bem colocou, 98% do desmatamento da Amazônia é um desmatamento ilegal. 98%. Então, não precisa mudar a legislação. Precisa só fazer o enforcement da legislação, fazer com que as coisas aconteçam. E pior de tudo, quem faz o desmatamento ilegal são pouquíssimas pessoas e que têm benefício próprio, ou seja, o Brasil não se beneficia com isso. Então, é difícil entender por que não existe uma movimentação da sociedade contra esse estado de coisas, porque, assim, se fosse falar, vou fazer o desmatamento em prol do Brasil, é uma discussão ideológica, que eu discordo, mas é uma discussão ideológica. Agora, fazer o desmatamento em prol de poucos brasileiros, essa nem deveria existir. Então, nós deveríamos ser muito ativos nesse processo. E eu aprendi uma coisa na semana passada, que eu queria compartilhar com vocês, que me deixou muito feliz. Normalmente, quem assinava as cartas em relação aos governos eram as associações, as federações ou associações. Pela primeira vez na história, nós conseguimos fazer com que, inicialmente, 38 CEOs assinassem uma carta, colocando a cara das empresas para fazer acontecer. E, logo em seguida, esse número começou a entrar numa expansão muito grande. Anteontem, tinham 55 empresas, grandes empresas nacionais já assinados. O CEBEDS, que liderou através da Marina Grossa esse processo, deixa em aberto, quem quiser assinar o documento está em aberto, ele não é limitado às pessoas que inicialmente assinaram. Então, se as senhoras e os senhores quiserem ainda assinar o documento, fiquem absolutamente à vontade para contatar o CEBEDS, e todos aqueles que queiram assinar, assinarão o documento, porque nós queremos ampliar o máximo. E aí nós começamos a provocar uma ação no governo, provocar uma situação para o governo, que o governo recebeu uma primeira carta dos investidores internacionais, mas aí sempre tem a justificativa de que são interesses externos. Aí passou a receber uma carta das empresas que estão instaladas no Brasil, nacionais ou internacionais. Aí o governo teve que agir, o governo teve que tomar uma ação, grandes empresas assinaram, exceção das multinacionais, das 20 maiores empresas nacionais, mais de 15 empresas assinaram. Então, nós entendemos que isso gerou um novo mundo, um mundo onde as empresas
se posicionando a favor de diversos temas. E nós temos que atacar algumas iniquidades no Brasil de uma forma muito séria. Mas, coletivamente, conseguem fazer transformações muito representativas. Então, só para terminar minha fala e passar as perguntas, eu só queria dizer uma coisa bem provocativa para o PNBE. Eu vejo muitas organizações e muitas instituições. Sim, nós temos uma pluralidade de órgãos, de empresas, de instituições que representam diversas classes, e eu tenho uma tese pessoal que nós deveríamos fazer um M&A dessas representações, porque nós estamos fazendo uma fragmentação da nossa voz, e aí a voz não chega suficientemente forte para onde tem que chegar, para nós fazermos a necessária transformação do Estado brasileiro. Bom, muito obrigado ao Guilherme e ao Walter por sua exposição inicial. Nós estamos de acordo com os dois, porque essa é a posição do PNBE. Nós acreditamos que o empresário tem um papel muito significativo na transformação do Brasil, e o empresário não vinha exercendo essa função há muitos anos. Eu me lembro, vocês devem talvez lembrar, o Walter é mais novo, mas da época que a Gazeta Mercantil lançou a ideia dos líderes e criou um fórum de líderes que era comandado por Olavo Setúbal, Antônio Hermílio, Olavo Setúbal, Antônio Hermílio, Cláudio Barnella, Abílio Diniz e mais alguns, que começaram a se manifestar naquela época em que era difícil a manifestação, porque vivíamos a época da ditadura, e essa liderança empresarial teve um papel muito importante também no início da redemocratização. Eu acho que nós estamos vivendo agora um novo tempo nesse tipo de manifestação que o Walter mencionou e que teve uma repercussão muito grande, né? E eu acho que por aí o Brasil pode começar a mudar. Alguns anos atrás, um de nossos colegas, infelizmente falecido aos 98 anos, o ano passado, o Kurt Lenhardt, ele levantou uma série do que ele chamava das pragas do Brasil. E as duas primeiras pragas que ele mencionava são as que o Walter mencionou: patrimonialismo e corporativismo. Nós estamos vendo agora, na votação aí do projeto de saneamento, do marco legal de saneamento, novamente uma manifestação forte do corporativismo. Acho que o corporativismo é realmente um drama no Brasil. O PNBE vem defendendo também a reforma política, né, porque nós achamos que uma das razões da força do corporativismo é o sistema eleitoral, porque hoje as corporações elegem os seus candidatos. Quando a gente tiver um sistema, nós defendemos o sistema alemão, né, o voto distrital misto. Quando nós tivermos isso, provavelmente a sociedade vai poder trabalhar de uma maneira diferente em relação aos seus interesses. Passo a palavra ao Luiz para as perguntas. Vou começar aqui pela pergunta do Lívio, que acho que tem uma ligação bem forte com o que o Walter falou e você também, Mário. Que seria o seguinte: o diagnóstico já está dado. O Brasil não tem nenhum plano estratégico de sustentabilidade, em especial sobre o meio ambiente, tanto biomas como urbano. Na opinião de vocês, qual é o papel, então, da sociedade civil e das entidades como o PNBE para que sejamos protagonistas de uma ordem nova, uma nova ordem sustentável para o país? Eu acho que poderia começar pelo Walter, que foi o que falou, deu o gancho para cá. Obrigado, Luiz. Sim, o Brasil tem um problema ambiental crônico. A devastação da Amazônia não começou nesse governo, começou há 70, 80 anos atrás e vem acontecendo de forma recorrente durante todo esse período, de forma perene durante todo esse período, com aumentos e diminuições
dependendo do nível de repressão que foi adotado. Nós evoluímos muito fortemente no marco legal, então nós já temos um marco legal muito bem estruturado para fazer funcionar, mas nós temos alguns problemas crônicos que nós temos que endereçar. O primeiro problema é a questão fundiária brasileira. Nós ainda não temos a demarcação legal das terras de uma forma adequada, então sempre fica em dúvida de quem é aquela terra e, portanto, quem punir se tiver algum tipo de ato ilegal. Tem as áreas não destinadas, que é uma área absurdamente grande na Amazônia e que precisa ser dada uma destinação ou uma criação de parques públicos ou privados, ou uma questão de ser uma determinação para a área indígena, ou, eventualmente, para a área privada, mas de uma forma positiva, mas precisa resolver essa questão. Uma segunda questão que precisa ser resolvida é a questão da rastreabilidade dos produtos. Nós temos uma questão muito séria, que nós temos um problema, não no nosso setor é um setor muito privilegiado, nós somos certificados, e aí eu dou um depoimento não só em nome da Suzano, mas de todas as empresas do setor, todas muito sérias, todas as empresas do setor têm certificação aqui no Brasil, todas só utilizam árvores plantadas, não existe nenhuma empresa de papel e celulose no Brasil que usa árvore nativa. Então, esse setor amadureceu bastante, mas, infelizmente, outros setores precisam acelerar o seu processo de maturação em relação à questão da rastreabilidade, e aí eu dou depoimento de dois setores que são fundamentais, que é o setor de soja e o setor da pecuária. São os dois setores mais sensíveis. Se esses avançarem na rastreabilidade também, isso vai diminuir muito a ilegalidade. O terceiro fator, que na minha opinião é muito relevante, é como monetizar para o Brasil esse valor imenso que a floresta amazônica tem. E o Brasil pode ter um papel geopolítico muito mais representativo, sendo uma potência ambiental. Eu tenho usado esse termo recorrentemente, porque o Brasil deveria negociar de forma adequada, nos fóruns adequados, o fato de nós estarmos fazendo a preservação que é em benefício do planeta, não é só de todos os habitantes do planeta. E como nós vamos fazer isso? Simplesmente fazendo um processo de venda de créditos de carbono. O Brasil, como todo mundo sabe, é um emissor relevante de carbono e grande parte das emissões do Brasil vem da questão das queimadas na Amazônia. Se nós zerássemos essas queimadas na Amazônia, o Brasil poderia utilizar, se fosse regulamentado isso, e deveria ser negociado para ser regulamentado, esses créditos como instrumento de monetização disso. Nós fizemos uma estimativa já que nós poderíamos gerar 10 bilhões de dólares ao ano de créditos de carbono para o governo brasileiro. E aí o governo brasileiro aplicaria isso, parte no processo de repressão, a ilegalidade, acho que rapidamente eliminaria quase a totalidade da ilegalidade, e, de outro lado, aplicaria nas populações locais para poder desenvolver a Amazônia de uma forma adequada, usando a biodiversidade como instrumento. Então, essa é a visão que eu tenho, e, na minha opinião, e não é só minha, essa é uma visão da coalizão, que eu faço parte junto com o Guilherme, e de outros órgãos, e aparentemente existe uma identidade de visão em relação ao vice-presidente Mourão. Espero que existe o protagonismo do governo em fazer implementar essa agenda. Bom, Guilherme, você que foi um dos pioneiros, vocês na Natura, na utilização da biodiversidade da Amazônia, seu pronunciamento é muito importante. Pronto, agora, desculpe. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, a pergunta o que fazer e a questão ambiental tão relevante. Eu queria voltar só para reafirmar alguns pontos que o próprio Walter mencionou, relembrar historicamente aí, porque meu papel é mais de contador de histórias, que em 2009 uma manifestação de um grupo de empresas que se deu, que foi discutida também num seminário promovido pelo Valor, pelo jornal Valor, foi extremamente importante
para fazer avançar a posição do Brasil às vésperas de Copenhague. Em 2009 foi o encontro de Copenhague. A Dilma era ministra do Lula naquele momento e tinha assumido a representação, a liderança da nossa delegação em Copenhague, onde estaria se negociando, todos sabem, metas relevantes aí para a questão climática. E foi uma manifestação de empresários, de várias lideranças. Eu me lembro que a Vale estava, eu me lembro que os bancos estavam, que tinham muitas lideranças importantes e que falaram: nós queremos assumir, nós podemos e queremos assumir mais responsabilidades e queremos que o governo assuma essa posição, porque acreditamos que o Brasil pode ser uma potência ambiental, uma potência agrícola, uma potência exportadora de tantas coisas relevantes aí. Bom, e isso ajudou, eu posso só dar um testemunho breve, que isso ajudou a acontecer. Primeiro que, pelo embate político, a Dilma, o governo Lula, acabou assumindo uma posição muito mais progressista, o que fez com que diversos outros países adotassem uma posição mais avançada em relação à situação anterior. É só para relembrar, porque às vezes a gente não percebe, mas quando essa semana foi assinada essa carta endereçada ao Mourão, a semana passada, eu fiquei muito feliz e me lembrei desse episódio e falei: espero que isso possa ser uma repetição para os tempos de hoje daquele movimento. Uma segunda coisa, mencionando também, porque eu acho que nós estamos falando assim todos nós sabemos que tem um monte de coisa para fazer, mas como é que a gente faz, né? Um pouco a pergunta colocada. Eu queria reforçar também uma outra colocação feita pelo Walter, do sugestão de M&As, né? Eu acho que essa fragmentação da representação empresarial de vários movimentos, inclusive alguns deles muito bem intencionados, que não se enquadram dentro do patrimonialismo e do corporativismo, mas às vezes tem uma dificuldade, estão ainda num outro momento e tem uma dificuldade muito grande de trabalhar em conjunto. E eu sou totalmente contrário a isso. Todos os movimentos que eu participei, eu sempre disse: olha, a instituição é só um veículo para a missão. Se a missão está alcançada, a instituição pode ir embora e não dá para inverter e colocar a instituição acima da missão. Eu estou falando isso porque eu acho que os egos das representações empresariais às vezes atrapalham também que elas sejam mais efetivas. Este exemplo, que eu não sei quantos de vocês estão ou não mais familiarizados, mas que o Walter mencionou, da coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, foi um movimento só de redução de egos empresariais, onde começaram não só empresariais, de representações ambientalistas e de setores empresariais, que resolveram sentar à mesa com as suas diferenças, buscar os pontos de convergência que tinham e lidar sistemicamente, e com representações empresariais diversas também, lidar sistemicamente com a construção desse futuro. Eu acho que isso pode fazer uma grande diferença. Então, eu só queria realçar que a questão de como nós, lideranças empresariais, nos articulamos para construir políticas públicas relevantes, para dialogar com os governos de plantão para fazer evoluir políticas públicas transformadoras, eu acho que é um caminho muito, muito relevante. Desfragmentar. Quanto à questão de que é possível produzir e conservar, como você mencionou, Maria Ernesto, tem sido, no meu caso, tem sido uma história de vida aí, quer dizer, a Natura, não preciso ficar fazendo aqui propaganda, mas ela nasceu com isso. Aliás, é uma coisa interessante, eu estava outro dia compartilhando um pouco isso também. Quer dizer, nasce de uma percepção estratégica, era uma força que, infelizmente, neste momento, uma força de imagem, quando se
tantos anos atrás, nós nos fizemos empresarialmente uma pergunta: o que nós queremos ser quando crescer? Quando a gente quiser, a gente vai ser cópia de produtos franceses, americanos, ou coreanos, ou chineses? O que a gente vai ser? E a gente olhou para a gente mesmo, para o país, nosso país de origem e os nossos compromissos, e falou: todo mundo pensa no Brasil de uma maneira, quer dizer, como um patrimônio ambiental muito relevante, né, para o mundo. Portanto, uma empresa chamada Natura, do Brasil, e que respeita o patrimônio natural, pode-se construir um brand que tem força internacional. Então, juntando uma força de marca Brasil com uma construção de uma marca própria, de uma linha de produtos cosméticos, no caso que a gente faz. Este capital reputacional que a gente veio construindo, não só pelo patrimônio que temos, mas pela liderança que acabamos assumindo, mesmo em diferentes governos. Na questão ambiental, na questão da sustentabilidade, nós estamos jogando no lixo, nós estamos perdendo. Isso é perda de capacidade competitiva, isso é perda de geração de riqueza, de tudo que se pode almejar. Então, quer dizer, é uma tristeza, e eu acho que realmente por isso mesmo as lideranças várias têm que se manifestar, porque isso é perda de prosperidade para toda a sociedade brasileira, não só para as empresas, mas as empresas são geradores de impostos, de emprego, de inovação, de tudo mais, a gente sabe disso. Só que a gente está perdendo essa aliança. Nós temos que, hoje, as empresas fora do Brasil, as empresas como a Suzano, como a Natura e muitas outras, têm que se superar, têm que dizer: olha, apesar de ser do Brasil, eu sou responsável, em vez de ser: que bom, vocês são brasileiros, que bom que vocês têm um compromisso com a sustentabilidade. Então, eu acho que está clara a necessidade, está posta a necessidade, e acho que a gente tem que se articular, tem que se desfragmentar e tem que perseguir, e tem objetivos muito claros. Eu não vou repetir, mas eu assino embaixo os objetivos mais pragmáticos, as metas mais claras que têm que ser perseguidas, como o Walter já mencionou. Vamos lá, mais uma pergunta, Luiz? Vamos lá. Bom, vocês já comentaram bastante coisa. Eu vou fazer um link com uma pergunta que já condensada do Fábio Mortara com a Marina Matar. Tanto a Suzano como a Natura são exemplos de cuidado, de unir os interesses da empresa, mantendo o meio ambiente. Tá? Então, a pergunta seria: como levar esse exemplo, como fazer com que isso influencie outros setores industriais do Brasil e até do exterior? Eu gostaria de acrescentar a essa pergunta uma questão que diz respeito especificamente à área de celulose e papel. Na área de celulose e papel, as grandes empresas, todas elas reservam mais de 1/3 da área, às vezes mais de 50%, à preservação ambiental, porque isso só acontece na área de celulose e papel. Walter, está sem som. Vou ativar aqui, só um minutinho. Já foi. Eu vou colocar de uma forma bastante clara: esse setor é um setor que começou estigmatizado. É um setor que começou em confrontação com o mundo ambiental e que, ao longo do tempo, foi se reconstruindo. E nós temos empresas que são empresas maravilhosas nesse setor. E aqui eu falo, não vou fazer só propaganda da Suzano, mas vou falar outra empresa que é tão séria quanto, que é a Klabin, que faz um trabalho maravilhoso, ou a Duratex, que faz na parte de florestas um trabalho maravilhoso. E o que aconteceu ao longo do tempo é que lá atrás foi instituída uma legislação ambiental que obriga a preservação, dependendo do bioma, de um certo percentual de área. Então, nós temos áreas onde nós temos 20% de preservação obrigatória
e temos áreas onde nós temos 50% de preservação obrigatória. A média ponderada da Suzano deveria ser 26%, mas nós temos 43%. Nós temos muito mais do que o mínimo necessário. Isso foi do DNA da família Pfeffer, do DNA da empresa, que foi ao longo do tempo sendo construído. Nós entendemos que nós não só apenas preservamos áreas, mas como nós criamos interligações de áreas. Vocês veem, nós temos um programa de painéis nas nossas áreas de produção, onde nós interligamos áreas que são áreas preservadas, colocamos corredores nessas áreas para poder permitir a questão da biodiversidade. Então, essa começou por uma questão legal e depois veio para uma questão moral, uma questão de valores, uma questão de princípios. E aí, repito, não é só a Suzano que faz, as outras empresas do setor também fazem. Esse setor é um setor que é exemplo para o Brasil lá fora. Nós temos relacionamento com 86 países nesse momento. Todos os clientes nossos vêm nos visitar e saem daqui impressionados pelo trabalho que se faz, não só como empresa, como uma floresta competitiva, como uma fábrica super competitiva, logística muito bem dimensionada, mas pelo trabalho ambiental e social. E a Suzano colocou 3 grandes metas ambientais e sociais para os próximos 10 anos. Nós já somos carbono negativos, mas nós queremos poder absorver nos próximos 10 anos 40 milhões de toneladas de CO2. Segundo é que nós queremos substituir plásticos. Nós colocamos uma meta de substituir 10 milhões de toneladas de plásticos nos próximos 10 anos, expandindo a base de utilização da celulose para outros mercados. Um deles é o mercado de tecidos, mas também para single-use plastics e para outras aplicações. E o terceiro ponto, e não menos relevante, é que nós queremos tirar 200 mil pessoas da pobreza nos próximos 10 anos, investindo em 2 áreas importantes. A primeira é renda para essas comunidades. Então, produção agrícola local, questão de mel. Nós já somos um grande produtor de mel. 100% da renda do mel vão para os apicultores locais, o que gera uma empatia social muito grande para a Suzano. Então, a primeira questão de renda, a segunda questão de educação para a próxima geração. Então, tem muita coisa acontecendo, e aí eu estou dando os exemplos da Suzano, mas eu posso dar exemplos de outras empresas do setor. A IBA, que hoje é liderada pelo ex-governador Paulo Artung, que está fazendo um trabalho muito interessante, tem, dentro do seu grupo de associados, uma relação muito próxima de geração e distribuição de valor para a sociedade. Então, isso está acontecendo. Eu tenho muito orgulho de participar desse projeto, mas como a pergunta veio, Mário, é como expandir isso para outros setores. Além de sermos, a Natura é um exemplo, a Suzano é outro exemplo, e tem vários bons exemplos na sociedade que têm que ser colocados e demonstrados para a sociedade. Nós temos aqueles que temos que puxar a fila do que nós esperamos da sociedade. E ao colocarmos isso, nós vamos levando o patamar, a barra, para muito acima. Todos nós conhecemos bem, que somos líderes empresariais, a questão de estar em evolução constante. Se você não move a barra o tempo todo, você não mexe na organização. É isso que nós temos que fazer também no mundo ambiental. Guilherme. Posso fazer um comentário? Por favor. Bom, eu acredito muito, eu fico feliz de ouvir os compromissos, eu sou testemunha do que tem sido feito no setor de celulose, não só pela Suzano, como os demais. E aí é o começo da resposta para como é que a gente amplia, é fazendo, né? É fazendo e mostrando que é possível fazer. Eu acho que o exemplo tem uma força muito grande. E compartilhar as experiências, como está sendo vocalizado hoje, é uma coisa muito relevante, né? Eu acho que essas instituições participar também, focando um pouco mais na questão da... A Natura tem um histórico, ela acabou
neste momento, acabou de assumir novos compromissos para... Há 20 dias atrás, ela divulgou os seus novos compromissos para 2030, para daqui a 10 anos. No meio de uma pandemia que a gente... O que vai ser esse mesmo mundo? Não tem importância, mas vai ser o que a gente for capaz de construir, né? E aí nós assumimos aí os nossos compromissos, seja com zerar emissões em 2025, incluindo a Avon, que foi uma grande empresa que foi recentemente incorporada ao grupo, fazer living wage para todo mundo, não salário mínimo, mas salário digno, passar de 1,8 milhões de hectares para 3 milhões de hectares protegidos na Amazônia através das suas atividades com as comunidades locais, e por aí vai. Mas, volto a dizer, eu acho que fazer tem uma força muito grande. Isso interfere no setor. Uma empresa começa a fazer aqui, o setor geralmente vai. O setor da celulose é um bom exemplo, que acaba predominantemente fazendo. Eu ajudei a construir, na década de 80, uma venda direta mais ética no Brasil. Isso fez muito bem para nós, a empresa. O Brasil é um dos mercados onde a venda direta é mais respeitada, portanto, ela gera mais riqueza. Então, fazer um setor comprometido com a cidadania, com a ética, é uma coisa que traz prosperidade, faz bem para as empresas, faz bem, ganha-ganha legítimo, né? Então, eu acredito muito nessa força do fazer. E acredito no disseminar, no dividir, no compartilhar. PNBE foi uma experiência, tem sido uma experiência nesse sentido, foi a minha primeira experiência nesse sentido. Depois, vocês sabem que eu tive fortemente envolvido durante 20 anos com o Instituto Ethos, que era para promover a responsabilidade social empresarial das empresas, está aí até hoje. Internacionalmente, hoje a Natura se tornou uma empresa B, Benefit Corporation, com compromissos com seus stakeholders, já há nem sei mais quantos anos está fazendo, 6 anos, acho, como uma forma de ter um roadmap, para ter um mapa melhor do que ainda sempre tem a ser feito, e nós temos uma infinidade de coisas a fazer, mas também para promover o próprio sistema B, promover que isto é bom, estar comprometido com a sociedade, com os stakeholders, com o ambiente, com seus colaboradores, com a ética diante da sociedade como um todo, é fundamental e faz bem, é saudável. Eu participo internacionalmente do B-Team, é um grupo também de lideranças empresariais de muitos países que advoga e que propaga isso, tenta mostrar que é positivo e se engajar efetivamente com transparência com relação a impostos. O Stiglitz que fala, né? Bom, vocês querem ajudar as sociedades, comecem pagando seus impostos, né? Justos. Não tem impostos que, obviamente, são horríveis, não só complexos como não justos, mas se não tiver o pagamento de impostos, a sociedade não sobrevive. Mas, em resumo, participamos do Global Compact, somos um dos fundadores lá da ONU, que é justamente um movimento que procuram trazer e estimular o envolvimento das empresas com a construção de uma sociedade mais sustentável. A gente começa a ver reações. Não sei se vamos tocar nisso, mas de qualquer forma. O mercado financeiro, o mercado de capitais global, os trilhões e trilhões e trilhões de recursos investidos nos mais diversos negócios espalhados pelo mundo, passaram a ter, não só nos investidores com relação à Amazônia, mas passaram a ter o BlackRock, aí, que o Larry Fink virou aí um ícone por começar a comandar os seus investimentos de acordo com os compromissos da empresa com o famoso ESG aí, né? Então, isto passa a influenciar. É óbvio que se for dinheiro de filantropia, nós não vamos chegar perto dos objetivos de desenvolvimento sustentável nunca.
ou os negócios se convencem que esses objetivos são a base fundamental de desenvolvimento da sua própria prosperidade, ou então nós vamos viver um mundo com uma distopia muito séria pela frente. Eu acredito que dá para construir a utopia. Então, acho que são formas de fazer, em síntese, e compartilhar uma boa experiência, e envolver e mobilizar outras lideranças empresariais, sociais, políticas, para promover a transformação desejada. Luiz. Lá vamos nós. Eu vou engatar em alguma coisa que você estava falando, Guilherme, da representação. Você falou agora há pouco dos grupos de empresários que na sua diversidade, mas estão conseguindo dialogar e manter propostas. E vou engatar aqui em duas perguntas do Sérgio Mindlin e do GR. Eu não sei se é o Gilson, está identificado como GR. A ideia é que a pergunta é o seguinte: as empresas agora recentemente pararam vamos dizer, de ficar atrás das grandes representações e foram para o front. Elas se posicionaram individualmente com muita força e estão agregando. Vocês entendem que isso é um novo modelo que vai ficar, no sentido de que as empresas vão continuar agindo assim? Ou engatando aí uma segunda partezinha, esse é um momento de transição para se formar novas lideranças empresariais, novas instituições de representação. Obrigado pela pergunta. Eu acho que eu não vivo sem esperança, né? Esperança é meu combustível para empreender, e eu não abro mão dela. Eu acho que tem uma transição. Eu acho que as representações estão envelhecidas. Eu acho que vai ter as duas coisas. É mais usando lá já a menção do Walter, do Fábio, eu acho que tem, por um lado, as empresas têm que mostrar sua cara. As empresas querem ter marcas fortes, querem ter uma reputação importante, o que ajuda fortemente nos seus negócios, ajuda desde o custo de capital que ela tem, até a abertura de mercado, é super importante. Elas vão ter que assumir mais claramente compromissos. Isso eu acho que nós estamos falando de um exemplo aqui, mas que eu acho que, de alguma forma, vem para ficar. As empresas não conseguem mais, nessa época da hiperconectividade, não conseguem se esconder. E se elas querem, sempre há. Eu continuo acreditando que marcas são patrimônios muito relevantes das empresas. Você quer construir marca, você tem que ter posicionamento. Você não vai agradar todo mundo nunca. Se você quiser agradar, você vai ser aquela coisa pasteurizada que está perdendo espaço na economia mundial, está virando as Heinz, né, que o nosso próprio Jorge Paulo reconheceu que não foi uma dessas coisas, porque essas grandes marcas diluídas, elas que não representam nada, na minha percepção humilde, estão perdendo força. Então, eu acho que sim, as empresas precisam e vão continuar, de certa forma, a se posicionar. Agora, eu acho que continua existindo a necessidade do coletivo e da representação. Em muitas circunstâncias, isso se faz necessário. Só que as nossas instituições e as lideranças que vêm nos últimos 20, 30, 40 anos conduzindo a representação empresarial no Brasil estão num processo de transição. Tem uma nova geração, de fato, para assumir, com um novo desenho, né, organizacional, institucional, e com novas lideranças, sim. Eu acho que essas duas coisas vão acontecer. As empresas vão estar mais presentes, vão ter que assumir mais posicionamentos, e as formas de representação, de organização, de articulação devem evoluir sob novas lideranças também. Processo de transição. Tem muita coisa boa que precisa ser preservada e tem muita coisa nova que precisa entrar no jogo, sem o qual não vai dar. Bom, eu vou responder essa pergunta, mas eu não sou tão especialista, então, por favor,
não tenho profundidade e qualidade na resposta, mas a minha visão pessoal é o seguinte: nós vamos ter duas classes de assuntos. Temos os assuntos que são assuntos infra-sindical, vamos dizer assim, ou infra da indústria, e aí nós vamos ter as representações das indústrias do setor, ou a Fiesp, ou o Febraban, que vão estar representando os temas que merecem advocacy daquela específica atividade. E nós temos uma segunda coisa, que são supra-sindicais ou são nacionais. Esses temas como meio ambiente, como a questão de equidade de gênero, como a questão de equidade racial, são temas que não dá para deixar na prateleira, são temas fundamentais para a sociedade, que têm que ser debatidos e têm que ser transformados, e isso merece uma ação empresarial coletiva. Aí nós vamos pegar todos os bons empresários e fazer as coisas acontecerem para fazer essa movimentação. Então, eu entendo que são dois temas diferentes. Acontece que muitas entidades viram, e o PNB é um exemplo disso, viram que as Fiesps da vida não os representavam e foram criando várias outras entidades em volta. O que nós temos que fazer é criar, na minha opinião, menos entidades, fazer uma junção de entidades. Isso não vale só para isso, vale para a educação. Nós, recentemente, fomos fazer um levantamento, existiam mais de 40 institutos de educação no Brasil, e todos de boa-fé e todos na direção, fazendo um trabalho específico. Mas nós precisamos resolver o problema da educação como um todo. Não adianta cada um fazer um pedacinho, nós precisamos resolver a estrutura do processo educacional brasileiro. Outro dia, só para compartilhar com vocês, estava discutindo com o secretário de Educação do Estado de São Paulo. Não sei se vocês sabem, mas o Estado de São Paulo tem 32 bilhões de reais ao ano na educação, para atender 3,8 milhões de alunos. É um dos maiores sistemas educacionais que existem no mundo. O Estado de São Paulo tem 3,8 milhões de alunos. Então, assim, é um modelo, tem 280 mil empregados na Secretaria de Educação. É um modelo que não vai funcionar da forma como está estruturado. Então, a minha percepção é que as entidades de educação, da questão de economia, assim, deveriam gradativamente fazer um processo de aglutinação de ideias, de busca de convergências e atacar as questões estruturais que nós temos que fazer para solucionar o problema. E as questões mais nacionais, ou supranacionais, como é a questão ambiental, esse sim deveria ser o papel, na minha opinião, empresas, empresários e executivos deveriam estar à frente. Walter, a sua sugestão, de certa maneira, está acontecendo com vocês. O setor de madeira, como é chamado hoje, Indústria Brasileira de Árvores, reuniu várias entidades que anteriormente eram separadas. O pessoal de placas de madeira, o pessoal de celulose, o pessoal de papel. Havia várias entidades representativas, vocês criaram uma entidade única, a IBAL, hoje presidida pelo Paulo Hartung, que foi um de nossos palestrantes anteriores. Eu acho que é um bom exemplo de vocês. Obrigado, Mário. E ainda acho que tem que aglutinar mais gente ainda. Não só nisso, mas em outras atividades nossas. Nós temos que fazer esse processo acontecer e tem um objetivo fundamental isso, que é aumentar a nossa voz. Nós, fragmentados, temos um nível de impacto na sociedade. Nós, juntos, temos um impacto significativamente maior, né? É exponencialmente maior o impacto quando se junta muito mais gente. Luiz. Vamos lá. Eu vou fazer um link agora de uma colocação que o Guilherme fez em termos do branding, da imagem das companhias e do próprio Brasil, com algumas perguntas aqui. Uma pergunta da Marina Matar, que eu estou consolidando com a do Marcelo Nogueira. Bom, o governo fez um decreto que proíbe queimadas na Amazônia e Pantanal por 120 dias. Então, que imagem isso ajuda na imagem do Brasil e das empresas lá fora? Como que o Brasil, vocês estão sentindo a mudança de como o Brasil está
vocês mencionaram isso também, uma mudança de visão de como agir, quer dizer, o Mourão está à frente agora. Juntando com a pergunta do Marcelo, que os outros países, isso é uma coisa que tem sido muito divulgada, que alguns países estão usando isso como discurso para quebrar acordos com o Brasil, por exemplo, ou não assinar acordos, não finalizar acordos como o Mercosul. Como é que vocês veem isso em termos de imagem? O Brasil vai conseguir se reposicionar por aí? O governo está conseguindo começar a trilhar um bom caminho? E qual é a reação da concorrência externa a isso? O discurso melhorou. Eu acho que a repercussão interna, é óbvio que tem interesses, sempre tem interesses particulares e competitivos, etc. Mas se esconder atrás disso, ou quebrar o termômetro, desligar o satélite para não ver as áreas de desmatamento, não vai funcionar. O ano passado já não funcionou e piorou esse ano, que está ainda crescendo. Então, a imagem está muito ruim e piorando, né? E é óbvio que tem competidores nos segmentos A, B ou C que tiram partido disso para fortalecer sua posição na competição com produtos brasileiros. Como o próprio vice-presidente Mourão tem dito várias vezes e repetido aí, o Brasil agora está precisando mostrar que está fazendo alguma coisa na direção correta. Ele não vai resolver, mas ele vai mostrar que está na direção correta. Até agora mostrou? Não mostrou. Quer dizer, eu acho que a constituição do Conselho da Amazônia foi uma coisa positiva, quer dizer, foi a própria colocação da liderança nas mãos do vice-presidente, que é um cara bem preparado, etc., foi relevante. Só que, por enquanto, ele mesmo hoje está nos jornais a questão da disputa porque não tem recursos, porque agora é o Guedes que está, que não tem... Bom, e o Ministério do Meio Ambiente vem gradativamente, não tão gradativamente, destruindo estruturas que já estavam fragilizadas. A gente sabe que o reinício, a inflexão da curva de desmatamento, quer dizer, que começou a crescer a partir de 2012. E aí se acentuou nesses últimos tempos. O discurso que teve uma evolução está muito mais próximo do que tem que ser feito. Mas, usando as palavras do próprio vice-presidente, o Brasil tem que mostrar agora, tem que entregar um pouco ações efetivas. A questão de suspensão das queimadas nesses próximos 4 meses é uma coisa positiva. O ano passado ajudou. Traz complexidades para a queima tradicional que precisa ser feita, que não se confunde com as grandes queimadas e desmatamentos, mas ela é indispensável, ela é necessária nesse momento, porque senão as taxas de desmatamento e de queimadas vão crescer fortemente esse ano. Então, é isso. Quer dizer, se é importante colocar Forças Armadas lá, tem relevância. O ano passado teve alguma efetividade no momento que foi colocado, mas é caríssimo, e sem ter as estruturas habituais do INCRA, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, que vêm sendo desmontadas, já vinham se fragilizando e agora vêm sendo desmontadas, não adianta. Vai custar muito mais caro manter as Forças Armadas lá e não vai ter a eficácia, porque precisa de inteligência, precisa de conhecimento das condições onde os crimes são praticados. Então, nós estamos num momento onde o governo, eu acho que está mais consciente de que ele tem que entregar alguma coisa, que ele tem que mudar o discurso,
porque o discurso não é só do vice-presidente, o discurso é do governo, o discurso é do presidente, o discurso é do ministro do meio ambiente, o discurso negativo, o discurso que tem arranhado a imagem. E você tem gente construindo um discurso positivo, como a ministra da Agricultura, e hoje como o vice-presidente, como o presidente do Conselho da Amazônia, contando a história correta. Agora, como ele mesmo diz, para que os danos na imagem possam ser reduzidos, precisa ter uma ação. Esta ação é governamental e esta ação é privada também, como o Walter já mencionou, o caso da rastreabilidade, por exemplo, precisa de governo, precisa de Estado para regular, etc., mas precisa de um forte compromisso da iniciativa privada para separar, para, de fato, conseguir limpar as cadeias. Então, os líderes de cadeia têm que agir no sentido de mudar este quadro, porque, senão, a reputação não se recompõe. Outra questão que também soma a isso é a condução do Ministério de Relações Exteriores. Quer dizer, não dá para entender qual é a política que o Brasil tem hoje com relação ao cenário internacional. Quer dizer, é difícil de entender, para dizer o mínimo, né? Então, para reconstruir essa imagem, tem um esforço que é coletivo e tem uma série de mudanças que ainda não estão postas. Walter, você quer comentar alguma coisa? Obviamente, só complementar, porque o Guilherme acho que abordou todos os pontos. Eu queria só dizer para vocês que esse discurso arcaico de que o protecionismo europeu é que está fazendo essa coisa acontecer, existe protecionismo europeu? Existe, mas nós não podemos dar argumentos para o protecionismo europeu se fortalecer e usar isso como instrumento para poder evitar os acordos nacionais. A mesma coisa, eu volto para a questão da soberania. É fundamental nós termos soberania sobre a Amazônia? Mas nós não podemos colocar a soberania como justificativa para o que está acontecendo. Porque a pergunta que eu sempre faço é o seguinte: quem se beneficia do desmatamento da Amazônia? São pouquíssimos casos. Só para contar muito rapidamente para vocês, o instrumento do desmatamento acontece da seguinte forma: começa pelos madeireiros, que vão lá e fazem cherry picking da madeira, pegam as melhores madeiras e tiram as melhores madeiras. Isso é um movimento de volume muito significativo. É impossível você não ver isso nos satélites que rodam lá a cada 2 dias. Então, dá para saber exatamente onde está acontecendo. Qual é o próximo movimento depois que aconteceu os madeireiros, que tiram as melhores madeiras e deixam o resto lá? Entram os grileiros na história. Os grileiros entram, fazem uma primeira queimada, depois passam com correntão tirando e derrubando a mata, e depois fazem uma segunda queimada para limpar a área, para plantar, para depois vender para algum fazendeiro, entre aspas. É assim que funciona o modelo. Sim, nós sabemos como funciona o modelo, é esse modelo e o modelo do garimpo. São os 2 modelos que estão instalados lá. Se nós combatermos, e não é difícil combater com a quantidade de informações, e ontem o ministro Marcos Pontes acabou de anunciar que o DETER, que era um programa super interessante já instalado desde o governo, desde que a Marina Silva foi ministra do Meio Ambiente, foi ainda mais sofisticado. E agora é para áreas específicas. Nós vamos ter acompanhamento do DETER a cada 2 dias, ou seja, os satélites vão passar a cada 2 dias em todas as áreas. É impossível não tomar as ações necessárias para combater essa ilegalidade que beneficia pouquíssimos. Então, esse discurso todo que o pessoal fala de soberania, eu volto com a seguinte pergunta: quem se beneficia do desmatamento da Amazônia? Posso assegurar a vocês que não são os brasileiros de uma forma geral. Eu vou dar sequência agora aqui, pegando um gancho de que estamos falando da mudança de reação do governo. Tem uma pergunta do Manuel Manteigas de Oliveira, depois complementando aqui do Sérgio Mindlin, se vocês acreditam que o governo atual tem condições de promover as reformas que, Walter, você tinha mencionado lá atrás, reforma administrativa, reforma tributária, política, e o Sérgio Mindlin ainda complementa.
na reforma tributária, qual o papel da distribuição de renda? Bom, eu vou iniciar, se você me permitir, Guilherme, nessa pergunta. Eu acho que existe uma predisposição no Congresso brasileiro, representada pelo presidente do Congresso, Rodrigo Maia, de fazer essas reformas. Não sei se ele fica o ano que vem ou não, mas existia essa predisposição. A reforma previdenciária aconteceu, e era uma reforma difícil de acontecer, porque tirava alguns privilégios de um grupo de pessoas. Aconteceu porque nós tivemos um apoio significativamente do Congresso e da rua. Eu acho que existe uma predisposição também do Congresso e da rua para fazer as reformas administrativas e tributárias. Acho que a interlocução do governo com o Congresso precisa ser azeitada, precisa ser melhorada, precisa ser construída a convergência. Não adianta querer o governo impor a reforma que quer. Em relação à tributária, eu defendo a reforma do Bernardo Api, que eu acho que é a melhor reforma que tem aí para o Brasil, que já está no Congresso para discussão. Então, a minha visão é que nós temos, sim, chegando no Congresso, chegarem propostas concretas e positivas de fazer uma reforma que seja adequada para gerar competitividade para o Brasil. A minha visão pessoal é o seguinte: não existe presidente de empresa que entra numa empresa e não prepara um planejamento estratégico. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que o Brasil quer ser quando crescer? Nós vamos ser exportador de commodity? É muito pouco para o Brasil. Nós não podemos ser só isso. Nós podemos usar todos os instrumentos que nós temos para aumentar nossa cadeia de valor, para sermos muito mais competitivos em muitos setores globalmente. Se nós pegarmos a balança de exportação brasileira, número 1 é a Vale, número 1 é Petrobras, número 2 é a Vale, é tudo commodity. Número 3 é soja, número 4 milho, celulose, e aí vai. Assim, nós precisamos aumentar as cadeias do Brasil. Então, para fazer isso acontecer, nós precisamos investir em educação, de um lado, mas precisamos discutir um programa de longo prazo de planejamento estratégico, onde o Brasil pode ser competitivo e qual deve ser a inserção brasileira nesse mundo. Se eu posso adicionar alguma coisa, primeiro eu concordo 100% com essa questão de sermos capazes de construir uma visão do que a gente quer ser quando crescer, né? Aliás, se crescer. Se crescer. Se crescer. É verdade. Se não apodrecer, né? Aliás, só um pequeno exemplo, uma pequena propaganda de um processo. Na questão amazônica, de uma maneira mais ampla, existe um esforço aí sendo construído, há muitas mãos, ainda embrionário, mas que se chama exatamente uma grande concertação sobre a Amazônia. Está começando a surgir, mas em cima já de uma base interessante, onde se busca, e aí não é só lideranças empresariais, se busca, sim, as empresas líderes de cadeias, etc., que tem relevância, seja para a economia local, seja para que tem na Amazônia um diferencial competitivo, uma origem de seus recursos importantes, mas trazendo a população local, as populações diversas, que é uma complexidade que, às vezes, a gente esquece quão complexa é a Amazônia, quão majestosa e complexa que é a Amazônia nos seus múltiplos aspectos. Mas, de qualquer forma, busca-se uma grande concertação para que se possa ter, nós todos como brasileiros, possamos ter um norte. Como é que a gente vê que a Amazônia não é importante só para o estrangeiro, ou é importante só para lá quem mora, os 25 milhões, mas que é relevante, é um dos pilares de desenvolvimento para o Brasil, né? Quem fala do Brasil nos próximos 20, 30, 50, 100 anos não pode deixar de considerar a Amazônia e o seu desenvolvimento sustentável como um pilar fundamental da sua sustentação. Então, esse processo de concertação para ter um norte, e aí a gente vai tentando implementar dentro dos esquemas de governança adequados, a gente vai tentando implementar isso, eu acredito pouco que se evolua.
acho, voltando para o geral desse momento e de reformas, acho que o Brasil, infelizmente, esta governança federal que está aí, eles têm uma política onde uma série de coisas que precisam ser destruídas e não tem nenhuma clareza sobre o que precisa ser construído, o que precisa ser desenvolvido não está posto, mesmo pela equipe econômica que tem, teoricamente, uma racionalidade maior, etc., etc., mas também não está colocado. Quanto às reformas, eu tenho um certo ceticismo, acho que é importantíssimo. A reforma administrativa, a reforma tributária são fundamentais, a política, e tem várias, mas vamos só ficar nessas duas. Me parece que elas são críticas para poder falar de um desenvolvimento mais sustentável. Se não forem efetuadas, nós temos poucas perspectivas. Agora, como é que é a condição política disso acontecer? A conferir. Acho que a gente tem que tentar e pressionar. Acabei de ver ontem os movimentos do CLP, Centro de Lideranças Públicas, lá, com diversos parceiros tentando definir uma agenda prioritária para o Congresso. A mudança da liderança das casas da Câmara e do Senado, ou de uma delas, é delicada, é super estratégico, a gente não sabe. Este 2020, achar que a gente vai fazer muita coisa no Congresso, acho que é um pouco ser poliana, não acredito. Gostaria de acreditar e de que depender de mim e de todos nós, e insto para que a gente se manifeste e se articule, e pressione os nossos representantes, e dialogue, e invista nessa construção. Mas acho que as condições políticas ainda são bastante complexas. Não vejo a liderança do Executivo, mesmo nas questões mais técnicas, o Executivo tem demonstrado uma baixa capacidade de articulação, tem esses novos acordos políticos com o Centrão, etc., vai melhorar? Espera-se que melhore. Não está claro para mim se isso vai de fato melhorar. Eu concordo 1.000.000% com a necessidade e tenho um certo ceticismo quanto à possibilidade. Vou pegar um gancho agora de... Está ficando muito claro o posicionamento que todos os entes da sociedade têm que ter de acordo com os problemas, tá certo? Então, as empresas, o governo, e nós estamos vendo, inclusive, a falta que faz um bom posicionamento do governo. E aí tem uma pergunta do próprio Mário Humber, que é o papel das organizações sociais sem fins lucrativos na defesa da educação, da redução da desigualdade, na formação de novos políticos e em outros temas socioambientais. Muitas dessas entidades são suportadas por empresas. A pergunta é se vocês acreditam que este é o caminho. Eu queria só pedir que, como nós temos um compromisso de terminar o evento em 1h30, pedir para, nos comentários, o Walter e o Guilherme fazerem também a sua palavra de despedida. Guilherme, você quer falar? Eu posso falar rapidamente, que estamos estourando o horário já também. Bom, eu acho que as organizações, a sociedade civil, nas suas múltiplas formas de organização, é um dos setores da sociedade absolutamente relevante e precisa ser ativo. A política é fundamental, a boa política. Fora da política, o quê? A barbárie. Então, por mais que ela seja frustrante muitas vezes, que a qualidade das lideranças possa deixar a desejar, ou do framework da política, etc., etc., mas sem ela não existe. Então, eu acredito fortemente que não só as empresas, os cidadãos, aqueles que podem, de alguma forma, seja com o seu tempo, seja com os seus recursos, com a sua inteligência, com as suas redes, agir politicamente, agir na construção dessa sociedade desejada, é fundamental e é possível e faz diferença. Então,
Eu apoio isso, acho que vários de vocês sabem que eu participo já há vários anos, que ajudei a construir uma rede de ação política pela sustentabilidade, buscando estimular uma representação diversa, diversos partidos, transversal ao universo partidário, mas comprometidos com discutir e tentar buscar a construção dessa sociedade mais sustentável. Continuo feliz com esse movimento, porque eu acho que é assim que se constrói, demora, não vai na volta, a vida como é. Mas eu acho que não dá para abrir mão disso. E a minha mensagem, Mário, é muito nesse sentido. A gente pode fazer diferença. E a gente tem que se empenhar. Isso dá, inclusive, significado individual às nossas vidas. Para mim, dá muito sentido. Se eu parar de fazer esse negócio, eu não sei direito o que eu vou fazer da vida, entende? Quer dizer, não é a natura. Estar engajado pela natura, mas das mais diversas formas, num processo de construção coletiva. Quer dizer, isso traz, inclusive, satisfação individual. E o meu convite é que todos nós exercitemos essa nossa capacidade, esse nosso potencial, revelemos esse nosso potencial. Obrigado mais uma vez pelo convite e bom ver essa turma que eu não via há muito tempo aí. Muito obrigado. Luiz, Mário, Fábio, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Acho que foi um bate-papo bastante interessante. A minha visão sobre essa questão é que nós precisamos construir o Brasil que nós queremos, e isso passa obrigatoriamente pela política. E aí eu queria mencionar 2 movimentos importantes. O movimento que o Guilherme lidera é um movimento maravilhoso, se vocês puderem conhecer. Eu acho que é um trabalho fantástico que o Guilherme já vem há bastante tempo liderando nessa questão de uma ampla visão política com diversos atores, mas com alguns valores que são fundamentais. E outro que eu acredito muito é a questão do Renova BR, que é de formação de novos políticos para o Brasil, gente bem preparada também, com uma amplitude ideológica bastante grande. Ali não se discute a questão de ideologia, mas se discute a questão de preparar líderes para o futuro, também é importante. Nós precisamos ter um país maior, um país melhor, um país mais equânime, mais justo com as pessoas, e para isso é fundamental nós termos líderes e uma liderança que seja pujante, que seja determinada. E é esse convite que eu queria fazer para o PNBE, para os associados do PNBE, para as pessoas que estão aqui, para nós continuarmos com resiliência e com determinação a transformar o Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer aos todos os nossos apresentadores, o Walter Schalka e o Guilherme Leal, pela sua presença, pelas suas palavras, e quero agradecer ao Luiz pela sua coordenação das perguntas, agradecer aos demais pela sua participação no nosso encontro e passar a palavra para a Ana Rita, que é responsável pela organização geral nossa, para ela fazer o convite para todos para os nossos próximos webinars. Primeiro, por favor, Ana Rita. Não está sem som. Sem som. Pronto, agora sim com som. Que gostoso estar junto com vocês, que bom rever o Guilherme, tanto tempo que a gente trabalhou no Grupo Educação, que bom encontrar o Walter Schalka, que a gente trabalhou nos anos 90 numa comissão lá atrás, não sei se ele se lembra, na época da Dixie Toga, a gente fez um trabalho em conjunto, bacana rever vocês, um evento de alto nível, e a gente tem um próximo no dia 30 sobre educação, com a Priscila Cruz e o Mozart também. Então, vocês estão convidados a estar com a gente vai continuar debatendo, influenciando e fazendo de tudo para transformar o nosso país. A gente merece um país melhor para a gente, para os filhos e para os netos. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Legal. Boa noite, abraço para todo mundo. Obrigado, valeu. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, tchau. foi ótimo.
Parabéns, meninos. Beijo, beijo, bom te ver. Beijo, Aninha. Parabéns. Valeu. Parabéns, Mário. Obrigado.